Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma meditação na palavra transformadora. E hoje eu vou lhe apresentar razões para você conhecer a Bíblia. Eu sou o pastor Itamar Robson e gostaria de lhe agradecer por estar assistindo a mais esse vídeo. Estamos aqui para mais uma meditação na Palavra de Deus e nesta semana foi escolhido um tema bastante interessante. A maioria das pessoas que votaram no meu Instagram escolheram razões para conhecer a Bíblia. E para essa meditação, eu me baseio no texto da segunda carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz o seguinte: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Certo pastor ficou surpreso ao visitar a casa de uma família da igreja e enxergar uma arma sobre a estante da sala. Ao indagar o que significava aquilo, o dono da casa disse: "Ah, pastor, pode ficar tranquilo. Ela está descarregada e danificada para não oferecer nenhum risco. Essa arma eu comprei há algum tempo atrás, quando havia sido mandado embora do meu emprego e pretendia me suicidar. Mas no caminho encontrei uma Bíblia no chão e quando eu a abri, li exatamente o texto que diz: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Depois disso, pastor, eu me tornei cristão e desisti da morte." Independentemente da fé que uma pessoa professe, é fato inegável que a Bíblia é um dos livros mais importantes da história humana. Por exemplo, preste atenção nessas expressões: cego guiando outro cego, o pão nosso de cada dia, há tempo determinado para tudo, há amigos mais chegados que um irmão. De onde vêm essas expressões? Todas elas são baseadas na Bíblia. Essas expressões servem para mostrar o quanto a Bíblia tem influenciado a nossa língua, nosso pensamento e a nossa cultura. Para se ter uma ideia do alcance da influência desse livro em nossa cultura, basta saber que várias cidades no mundo possuem nomes bíblicos. Por exemplo, nos Estados Unidos da América, existem 17 Betel, 18 Éden, 30 Salém, sem contar Filadélfia, Nazaré, Belém e por aí vai. No Brasil também não é diferente. Várias cidades possuem nomes bíblicos. Especialistas dizem que mesmo que todas as Bíblias do mundo fossem queimadas, seria possível reconstruí-la em uma biblioteca a partir das citações que são feitas dela em outros livros. Pessoas no mundo inteiro são influenciadas por ela. Basta lembrar de Agostinho, São Francisco de Assis, John Wesley e tantos outros. A importância da Bíblia é vista já no início do ministério do próprio Jesus, pois ao ser tentado pelo inimigo, por 3 vezes ele o repeliu usando a palavra de Deus e sempre dizendo: "Está escrito", conforme Mateus capítulo 4. Portanto, nem precisa de mais detalhes para reconhecer o quanto a Bíblia é importante. Mas a pergunta é:
por que eu devo conhecer a Bíblia? Por que é importante conhecer este livro? Em primeiro lugar, é importante conhecer a Bíblia porque ela é inspirada, segundo o texto que nós lemos. Paulo diz na primeira parte de 2 Timóteo 3,16 que toda a Escritura é divinamente inspirada. Sua origem é divina, Paulo está querendo dizer. Lá no versículo 15, ele a chama de as Sagradas Letras. Ela é um manual de sabedoria e salvação. Eis a razão para querermos aprender com ela. Inspirada aqui é um termo grego, que significa soprado por Deus. É a mesma proposta de Gênesis capítulo 2, versículo 7, onde o texto diz que Deus soprou no ser humano o fôlego de vida. Portanto, as Escrituras são retratadas como o sopro de Deus que causa vida ou leva vida a tudo quanto ela atinge. Significa que se estudarmos a palavra de Deus com fé, ela irá nos instruir e nos equipar para a vida. Gosto de 3 parábolas de Jesus que estão registradas em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 44, que diz: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede, que lançada ao mar recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Essas 3 parábolas nos ensinam verdades profundas, a saber: primeira, a do tesouro escondido retrata alguém que encontra o reino de Deus por acaso. É possível que alguém se esbarre no reino de Deus e o encontre sem estar procurando. Segunda, a da rede retrata alguém que encontra o reino de Deus meio que no embalo, na euforia, pois a rede foi lançada ao mar e trouxe todo tipo de peixe. E terceira, a pérola de grande valor retrata alguém que encontra o reino de Deus por pesquisa, pois o homem estava procurando as melhores pérolas. Isto significa que o reino de Deus se submete à análise. Ou seja, não importa como você se aproxima desse tesouro, ele certamente haverá de influenciar a sua vida. O fato é, como eu já disse, que a Bíblia se submete a análises coerentes. Qualquer pessoa séria reconhecerá a sua inspiração. A derrocada social, a derrocada da família, deve-se exatamente ao seu abandono. Vivemos uma verdadeira crise ética e moral na sociedade dos tempos atuais. Só aqui no Brasil, registramos 154 homicídios por dia. Estima-se que a corrupção consuma 69 bilhões de reais todos os anos. Esse valor daria para construir 3 milhões de casas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, nós estamos entre os 10 países com a maior taxa de homicídio do mundo. Muitos estão como a rã na chaleira. Sabe o que acontece com a rã na chaleira? Ela vai sendo cozinhada sem que ela perceba. Você a coloca dentro de uma chaleira com água fria e leva ao fogo baixo. A água vai fervendo bem devagarinho, ela nem percebe e é cozida. Parece que isso está acontecendo com muitas pessoas na sociedade atual. Estão se corrompendo devagarinho, estão se acostumando com a situação do tempo presente. Nunca foi tão importante conhecer a Bíblia como nos dias atuais. Note que eu falo de conhecer a Bíblia, não estou falando meramente de uma religião. Como disse Paulo, a Bíblia é inspirada e ela é inspirada para transformar a vida do ser humano.
Em segundo lugar, é importante conhecer a Bíblia porque ela é útil. A segunda parte do versículo 16 diz que a Bíblia é útil. Útil aqui é uma palavra grega que significa benéfico, vantajoso. Ou seja, estudar a Bíblia é benéfico, é extremamente vantajoso para o ser humano. Isso porque ela não é apenas um livro ideológico, filosófico, ela é útil. E a pergunta é: útil para quê? O apóstolo Paulo esclarece. Ele diz que a Bíblia é útil para, primeiro, para o ensino, pois ela é uma fonte positiva de orientação. Segundo, útil para a repreensão. Ele vai dizer que ela serve para convencer, para mostrar o erro. Terceiro, útil para a correção. A palavra usada por Paulo aqui, para corrigir, é a mesma traduzida por cortar reto, endireitar. Como diz Hebreus capítulo 12, versículo 3, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Quarto, a Bíblia é útil para a educação. A palavra aqui usada para educar é a mesma traduzida por treinamento. Então Paulo está dizendo que a Bíblia é útil para o treinamento naquilo que é correto. Ou seja, não perca tempo com banalidades e mentiras. Busque o conhecimento da palavra de Deus. Como diz João 5,39, examinai as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, disse Jesus. Um dos filósofos que mais influenciou a cultura ocidental era um mulherengo, um fanfarrão e um verdadeiro irresponsável com a vida. Mas tudo mudou na vida dele quando ele conheceu a palavra de Deus. Sabe quem foi essa pessoa? Agostinho, hoje conhecido como Santo Agostinho. Infelizmente, existe hoje uma espécie de cultura cristã, uma ideologia cristã. Há um modismo cristão hoje baseado na superficialidade e não na palavra de Deus. É uma espécie de evangelho imediatista que atende apenas às nossas próprias necessidades. Sarar, curar, satisfazer as diversas necessidades que o ser humano tem. Não é esse o evangelho bíblico, não é esse o evangelho apresentado nas Escrituras. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que o evangelho bíblico é aquele que é útil. O evangelho bíblico, segundo Paulo, nos ensina, repreende, corrige e educa na justiça para que possamos ser protagonistas da nossa existência. Em terceiro lugar, é importante conhecer a Bíblia porque ela é prática. Olha que interessante. Paulo vai dizer no versículo 17 do capítulo 3 de 2 Timóteo, para que o homem de Deus seja apto. Ou seja, Paulo está dizendo que a Bíblia aponta para o caminho certo. O texto aqui fala de finalidade, de propósito. Eu gosto desse texto na Almeida Revista e Atualizada, que diz, para que o homem seja perfeito. Perfeito aqui é uma palavra grega que significa capaz, completo, eficiente. Ou seja, a Bíblia aponta para o caminho da perfeição. Deus quer que o homem seja perfeito, conforme Gênesis capítulo 17, o versículo 1, que diz: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Também em Mateus capítulo 5, versículo 48, Jesus disse: portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Perfeito aqui é ser aquilo para o qual nós fomos criados. Há uma finalidade, um sentido para a vida do ser humano, é o que nos ensina a palavra de Deus. Nós fomos feitos conforme um projeto, ou conforme um design, para usar uma palavra mais moderna. Gênesis capítulo 1 e o versículo de número 26
mostra essa realidade. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então vejam que o ser humano foi feito conforme um modelo, conforme um projeto. Acredite, o homem não foi feito para ser isso que ele está sendo hoje. A ilustração perfeita de que o homem não foi feito para ser o que está sendo está no próprio texto do capítulo 3 de 2 Timóteo. Desde lá do primeiro versículo, Paulo começa dizendo assim ao jovem obreiro: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão, e aí ele vai apresentar as características dos homens desses últimos dias: egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, e assim Paulo vai apresentando uma gama de características negativas do ser humano desses últimos tempos, para lá no final, no versículo de número 16, ele começar a demonstrar que Deus não fez o ser humano para ser assim, mas Deus tem um propósito completamente diferente. O que a Bíblia ensina é que há um jeito certo de ser, há um jeito certo de viver. Existe um modelo, existe um padrão. Toda a narrativa da criação expressa isso. E independente de você acreditar ou não na narrativa do livro de Gênesis tal como está, falando de Adão e Eva, o fato é que o propósito ali é deixar claro que o ser humano foi criado conforme um padrão. O homem foi feito para seguir um modelo. O homem foi feito para seguir um padrão. Acontece que as Escrituras vão mostrar que a queda distorceu o padrão. Ela distorceu esse modelo. O ser criado achou que se bastava e decidiu viver sozinho. O problema é que longe do Criador não há vida, não é possível viver sozinho. Ele é a fonte, ele estabeleceu o padrão de vida para o ser humano. E agora, o que fazer? Está tudo perdido? Não. Deus resolveu socorrer o ser humano e enviou o modelo a ser seguido. Enviou o modelo para o ser humano seguir o padrão que ele havia perdido. E quem é o modelo? O modelo é Cristo. Estudar a Bíblia é aprender com o modelo a ser seguido. Escute, ou você funciona conforme esse modelo, conforme esse padrão, ou não vai conseguir apropriar-se do sentido da vida. Não adianta rodar o mundo em busca de resposta. A resposta está na palavra de Deus. Jesus é a resposta. João, capítulo 14, versículo 6, diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É extremamente curioso saber que Jesus Cristo foi criança, adolescente, jovem e adulto. Isso significa que para todas as fases da vida, ele serviu de exemplo a ser seguido. Não existe outra referência melhor a seguir. Repito, não estou falando sobre seguir uma religião, mas sobre seguir um padrão divino. E Cristo é o padrão divino para a vida humana. Imitar a Cristo é o caminho para uma vida integrada em Deus. E a Bíblia é o local onde aprendemos essa realidade. Escute, procure saber quem foi Jesus e aprenda com ele. Aprenda com o modelo. Aprenda com o padrão que Deus enviou para o ser humano copiar. Termino com a história de um brasileiro ilustre que foi profundamente impactado pela Bíblia. Augusto Cury é um médico psiquiatra brasileiro que se tornou conhecido mundialmente por fazer estudos da inteligência humana. E um dia, ele resolveu analisar a inteligência de algum personagem da história. Ele pesquisou bastante para encontrar um nome que fosse conhecido no mundo inteiro. Chegou à conclusão
de que esse nome bastante conhecido por todos era exatamente o Jesus da Bíblia. Como era um ateu declarado, ele se viu diante de um dilema. Precisava decidir se trataria Jesus como um mito criado pela igreja ou como um personagem da história. Debruçou-se aos estudos e, de tanto pesquisar tanto na Bíblia como em materiais históricos sobre Jesus, ele chegou à conclusão que nunca existiu um personagem como Jesus e que também a inteligência de Jesus era algo absolutamente extraordinário. Augusto Cury foi tão impactado pelos ensinamentos de Jesus que ele se tornou um cristão e deixou de ser ateu. Como eu sei dessa história? Exatamente lendo o conjunto de livros que ele escreveu para falar da inteligência de Cristo. Aqui está um box com 5 livros, onde ele faz a análise da inteligência de Cristo. E é exatamente aqui, no primeiro livro, que ele conta essa história antes de começar a sua análise. Chegamos ao final e talvez você se pergunte, o que fazer diante dessa realidade? Paulo já havia orientado Timóteo sobre o que fazer. No versículo 5, ele vai dizer para Timóteo, foge, Timóteo. Ou seja, escape dessa ideologia equivocada e seja salvo. A história bíblica é altamente ilustrativa a esse respeito. Ló, por exemplo, foi orientado a escapar da cidade de Sodoma para salvar a sua vida. Isso está em Gênesis, capítulo 19, versículo 17. Na Babilônia, o povo foi chamado a sair dela, conforme Jeremias, capítulo 51 e o versículo 45. E no último livro da Bíblia, o Apocalipse, nós vemos Deus conclamando o seu povo a fugir dessa ideologia. Vale a pena ler o que está em Apocalipse 18 e o versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Ou seja, fugir da ideologia prevalecente nesse mundo é uma tônica da Bíblia. Talvez você pergunte, como faço para fugir da ideologia da queda e aderir ao modelo bíblico que é Cristo? Simples. Comece a estudar a palavra de Deus de verdade. Se você ainda não tem uma Bíblia, adquira uma em linguagem atual e comece a estudá-la. Ela é a palavra de Deus para nós e nela encontramos o modelo a ser seguido. Lembre-se, o ser humano não foi feito para ser movido pelo ódio, pela ganância, pela violência, pela discórdia e pela maldade que impera nesse mundo. O ser humano foi feito para ser como Cristo, movido pelo amor, pela compaixão, pela compreensão e pela paz. E esse modelo nós encontramos exatamente nas Escrituras. Deus te abençoe.